Olá, meu nome é Bruna Helena Fonseca da Silva Cedassari, eu sou aluna do segundo ano de História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Fui orientada no PIBIC pelo professor doutor Jean Carlos Moreno, e o motivo do nosso encontro hoje, também o tema da minha pesquisa, são as mulheres, negritude, rap, relações de gênero e raça no ensino de História. O objetivo dessa pesquisa é criar um diálogo, estabelecer esse diálogo sobre uma construção da educação antirracista. Então, neste material que está sendo apresentado para vocês, eu venho trazer o modelo, contexto, teoria e praxis dessa pesquisa. Através da cultura hip-hop, que é um dos pilares da minha pesquisa, nós queremos formar jovens e adultos que estejam nesse contexto de periferia e proporcionar identificação pessoal, de forma que eles se reconheçam como sujeitos históricos dentro dessa construção histórica. E o rap cantado por mulheres negras seria o objeto facilitador, né, dessa metodologia, porque ele iria criar um dinamismo maior entre a comunicação da professora e do aluno dentro desse contexto de pedagogia freiriana, essa pedagogia que Paulo Freire nos incentiva e ensina que seja cada vez mais libertadora. Quando nós falamos de uma construção de uma educação antirracista, nós temos que ter em mente que o racismo ainda hoje é tratado como algo que é individual e meramente, feito corriqueiramente e de pessoa para pessoa, quando na verdade ele não é. O racismo, ele é uma violência coletiva, né? Ele agride todo um grupo. Então, para discutir a importância dessas mulheres dentro da história e as expressões, os desdobramentos desses reflexos de quando elas ocupam esses meios sociais, nós escolhemos a música, sobretudo o rap, para que nós pudéssemos ter uma ponte mais alargada, né? Que nós pudéssemos nos aprofundar mais dentro do tema na sala de aula, promovendo compreensão, identificação de linguagem e apresentando essas composições de intérpretes femininas para que as meninas presentes nessas salas de aula também se sintam acolhidas dentro desse contexto e se enxerguem como sujeitos históricos também. Então, esse problema inicial da nossa pesquisa, ele vem questionar a que medida nós conseguimos subverter esse preconceito e transformar, né, transgredir ao ponto de que essa pedagogia ela seja prática em sala de aula. Uma educação emancipadora, como eu venho ressaltar mais uma vez, ela propõe que a história seja histórico-crítica, que essas fontes de pesquisa, que aqui no caso são as canções, sejam analisadas a partir de ouvir e depois de reconhecer quais são os pontos mais latentes presentes dentro dessa poesia, porque ela foi composta, né? Então, quem são essas mulheres? Onde estão essas mulheres nos seus diversos âmbitos social, educacional, familiar, profissional e político? Né? Quais são as vozes dessas mulheres? Onde nascem essas canções? Porque nós sabemos que ela nasce nas periferias do Brasil. Então, quais são as histórias que estão sendo construídas ali? E aí, chegando nesse ponto de questionar essa história criticamente, nós começamos a observar que se os alunos, os jovens e os adultos reconhecem nessas histórias, eles não serão apenas sujeitos históricos, mas agentes transformadores. O contexto social, a base familiar e o acesso à educação importam nessa análise, bem como também a época em que essa música foi escrita, qual o grupo social que ela acolhe, qual a sua linguagem e a maneira de se portar, o seu estilo de se vestir, né? O beat, a batida, toda a arte visual presente nessa esfera, né? De trazer esse resgate para que a educação, nesse ponto, ela seja encarada como uma política pública. Porque dentro desse contexto, a educação ela é uma política pública. E falando de política pública, quais são as metáforas que existem dentro dessas músicas e que nos trazem para esse pensamento político, né? Porque, com certeza, o rap como um movimento cultural de uma camada da sociedade, de uma parcela de pessoas que se reconhecem dentro desse movimento, ele não é neutro. Então, qual tipo de política está em defesa ali, né? E quais são as reivindicações dessas pessoas?
As metodologias e métodos que nós iremos trabalhar a partir de todos esses pontos que foram levantados agora neste vídeo, vai utilizar a música em sala de aula, porque a música já não é um instrumento novo de metodologia. Ele já é presente há muito tempo, desde a educação básica até o ensino superior, mas dentro desse contexto em que nós queremos apresentar, de promover um dinamismo, estimular aprendizado, um terreno mais amplo, interdisciplinar, né, que seja visto pelos alunos como um campo de igualdade, o rap cantado por mulheres, ele amplia essas chances de aproveitamento, porque ele vai além de estimular as relações de conhecimento entre os alunos, mas de reconhecimento de figura social mesmo, de agente histórico, e de que essas meninas possam se enxergar como construtoras dessa história também, para buscar por um ambiente de maior igualdade. E aí a gente entra naquilo que Angela Davis nos apresentava já há muito tempo, como falar em sala de aula e, sobretudo, de uma maneira social, né? De um debate que vá para além da sala de aula sobre classe e raça, se nós não falarmos sobre o gênero. E aí eu lanço duas perguntas. Por que essas figuras femininas e por que o rap? As figuras femininas, porque são figuras de identificação inicial. As mães, irmãs, companheiras, professoras, para que essas moças e crianças dentro da sala de aula, elas sejam incentivadas a ocupar espaços de igualdade, oportunidade e justo direito. E o movimento hip hop para demonstrar que a cultura ela vai muito além do que está nos livros, nos giz, nos grandes palcos de teatro, mas ela é uma maneira artística viva de incorporar toda uma sociedade, né? Então, a partir dessa expressão que é a poesia dessa canção, até a transformação dela em uma música e a difusão, né, de estar contagiando essas crianças ali naquela aula e para além desta aula, né? Então, é uma linguagem que vem de encontro com o objeto social histórico dessa população, que está sendo ali recebida na escola periférica. A partir disso, nós podemos concluir, portanto, que trazer o rap para dentro da sala de aula, principalmente o cantado por mulheres, promove um instrumento questionador, como já foi dito, e ele também promove a reflexão sobre o mito da democracia racial, sobre o quanto a educação ela ainda é segregadora, o quanto nós precisamos evoluir a esse respeito, e identifica os reflexos disso até hoje, né? De uma apresentação racista que ela vem sendo feita desde os tempos coloniais até agora a história contemporânea. E nos ajuda a compreender também essas inter-relações entre os gêneros, porque o feminismo negro ele tem demandas que muitas vezes o feminismo branco não compreende. E então fazer com que essas meninas pensem nisso dentro desse contexto pode levar esses estudantes da educação básica a entender não somente o papel da mulher dentro da sociedade, mas o seu papel a partir de serem os filhos dessas mulheres também, né? E de compreenderem que essas mulheres tiveram um papel extremamente importante na construção da sociedade brasileira dentro desse processo histórico. Agradeço ao UEMP pela bolsa concedida que nos proporcionou participar dessa pesquisa. Agradeço imensamente ao professor Jean Carlos Moreno, que veio sendo sempre muito paciente com a sua orientação, né, e colaborador extremo e incrível com esse projeto acadêmico, foi de grande importância para o meu crescimento pessoal. Então, deixo também as minhas referências aqui do material que foi utilizado para construir essa pesquisa. Esse material ele vai estar disponível também na descrição do vídeo. Agradeço a todos os presentes, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!